São 6h46. A gente está de volta com o Viva Voz e já está conosco na linha o nosso colunista, comentarista Bruno Caraza, todas as quartas-feiras aqui conosco, e quarta-feira é dia de Copom. A gente já aproveita que tem esse auxílio luxuoso, como diria o professor Pasquale, do Bruno, para entender. Bruno, a gente viu nos últimos dias a intensificação da pressão por parte do ministro Fernando Haddad para que o Banco Central começasse um movimento de queda dos juros, mas isso não surtiu efeito. É uma reafirmação da independência do BC diante das pressões políticas? Oi, Vera, olá, Fernando, oi, Carol. Nem deixei ele dar oi, já Para fui blá todo blá blá. mundo. Pois é, Vera, sem dúvida nenhuma, acho que é uma reafirmação, sim, da independência do Banco Central, o que é positivo, né, do ponto de vista das economias, né, do mundo todo, porque os tempos da política são diferentes dos tempos da economia e do Banco Central, né? O Haddad, quando ele levanta esse questionamento sobre a política de juros, na verdade, ele está ecoando uma voz do governo que está respondendo aí ao interesse político. Ano que vem é ano eleitoral, o governo também sofre muita pressão do empresariado, reclamando dos juros altos, né? Então, o Haddad ele vocalizou essa insatisfação do governo, mas o Banco Central ele tem uma missão estabelecida em lei, inclusive, que é de combater a inflação pelo sistema de meta de inflação. Que, aliás, a meta, é bom a gente sempre repetir, que ela foi estabelecida pelo próprio governo, né? O próprio governo, numa reunião, né, que tem o assento o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central, definiram essa meta de inflação no Brasil, que é de 3%, podendo chegar a 4,5%. O próprio Haddad, ontem, na crítica, ele reafirmou que ele tem alergia à inflação. Então, quando o governo coloca uma meta de 3%, é porque o governo acha importante a estabilidade de preços, que é algo que é um valor, inclusive, importante para grande parte da sociedade, né? Que sempre são os mais pobres que sofrem com a inflação. Agora, quando o governo estabelece essa meta, o Banco Central tem que perseguir essa meta. E o que a gente observa é que a inflação está, desde meados do ano passado, ela está acima do topo da meta, do limite da meta. E o que o Banco Central vem fazendo desde meados do ano passado, quando a Selic estava em 10,5, é subindo a taxa Selic, a taxa de juros, para tentar fazer com que a inflação volte para um patamar mais confortável, que é esse patamar que o próprio governo estabeleceu. A grande questão é que leva tempo para isso, porque o Banco Central sobe os juros, o crédito vai ficar mais caro, e aí a demanda das empresas, das pessoas vai diminuir com o tempo, e aí só então os empresários eles deixam de reajustar os preços dos seus produtos. Isso leva de 9 meses a um ano, segundo os estudos. E é um tempo que não combina com o tempo da política, porque a gente tem uma eleição no ano que vem. Então, quando o Banco Central ele mantém as taxas de juros nesse patamar, na verdade, ele está reafirmando a autonomia dele e mandando uma sinalização para a política de que, olha, o tempo da política é mas o tempo do combate à inflação exige mais paciência, e é com isso que o Banco Central está trabalhando. Agora, Bruno, essa queixa do ministro Fernando Haddad também é compartilhada por boa parte do setor produtivo, né? Tem risco mesmo desse remédio dos juros altos acabar virando um veneno para a economia, como disse o ministro? É isso mesmo, Carol. Essa velha frase, né, de que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? E ele se aplica quando a gente fala de taxa de juros e de combate à inflação, né? Com taxas de juros muito altas, por muito tempo, isso acaba sufocando realmente a economia. E a gente já vê vários sinais de que a economia está sofrendo, né? Principalmente o lado empresarial está sofrendo com essas taxas de juros altas. Só para dar uns dados para vocês. As vendas no varejo, elas estavam girando num crescimento de mais de 4% ao ano no final do ano passado. Agora, nos últimos meses, elas estão crescendo a 2,2%, é praticamente a metade. Alguns setores que dependem mais do crédito sofrem ainda mais. Por exemplo, vendas de carros e motos no Brasil
estavam crescendo 13% no final do ano passado. Agora, praticamente não estão crescendo nada. Então, isso é um sinal de que o comércio tem sofrido com essas taxas de juros altos. Outro aspecto que também é bastante dramático dessa questão das taxas de juros altas no Brasil é que a gente tem um contingente muito grande de pessoas que têm dívidas e dívidas em atraso. O Serasa, ele calcula que a gente tem 79 milhões de brasileiros que têm algum tipo de dívida em atraso. Então, todas as vezes que os juros sobem, pagar essas dívidas fica sendo muito mais difícil para a população e as pessoas acabam aí sofrendo com essas taxas de juros altas que acabam estrangulando a sua renda. Então, são aspectos muito importantes. Agora, por outro lado, a gente também tem que ver que não é só o lado do Banco Central, né? O próprio governo acaba tornando mais difícil o trabalho do Banco Central. Seja quando o governo ele estimula a atividade econômica com mais gastos, mais transferências de renda, isso acaba dificultando a inflação a cair, seja quando o governo também não dá sinalizações muito claras de que mantém firme o seu compromisso fiscal, isso acaba gerando uma disparada do dólar, né? O dólar fica mais alto do que ele estaria se não fosse esse componente de dúvida do governo, e dólar mais alto também pressiona a inflação. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado que a dose precisa ser alta, porque realmente a inflação está alta, mas o próprio governo também não colabora no trabalho do Banco Central. A dose poderia ser mais baixa se o governo colaborasse com os diretores do Banco Central. Bruno, rapidinho para a gente terminar, olhando para frente, quando que o Banco Central tem a possibilidade de começar a reduzir a taxa Selic? Pois essa é a pergunta, né, de $1 milhão, né, Fernando? Bom, o mercado trabalha, a maioria dos bancos, das corretoras, das consultorias, ainda trabalha com o início da flexibilização das taxas de juros na primeira reunião do ano que vem. Mas tem um número crescente de economistas que já apostam numa redução na última reunião desse ano. Só para citar alguns fatores que colaboram para isso. A gente está vendo uma menor pressão de preços de alimentos, o dólar está mais baixo do que estava alguns meses atrás. A própria questão dos Estados Unidos e da China tem feito com que vários produtos que a gente exporta para os Estados Unidos, né, estejam sendo abastecidos, né, no mercado doméstico, como é o caso da carne. O preço dos combustíveis caiu recentemente. Então, tem várias dinâmicas na economia ocorrendo agora que indicam que a inflação vai começar a ceder nos próximos meses, e isso pode dar um conforto maior para o Banco Central de começar a reduzir os juros em breve. A maioria do mercado ainda trabalha no primeira reunião de 2026, mas já tem cada vez mais gente apostando numa redução na próxima reunião de dezembro. É isso. Obrigada por hoje. Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras. Até semana que vem, Bruno. Tchau, tchau, gente. Até lá.